Amigos ouvintes, olá a todos! É com muita alegria que iniciamos mais um episódio de Prosas Sociológicas. Hoje, o segundo episódio com o professor Gilson Haslan e falando sobre Habermas. E hoje nós vamos começar a entrar nas teorias, nos pensamentos, o que Habermas trouxe para nós. E aí, professor, o que você nos fala a respeito dessas propostas, que o Habermas trouxe para nós? Então, é um programa, né, Jomar? É um programa filosófico. E como um programa filosófico, é inevitável que o Habermas pense sobre a sociedade, né? Não, depois especialmente de Marx, a gente vai falar sobre isso, não é possível mais pensar fora do âmbito da sociologia, né? Fora do âmbito das relações sociais, né? Habermas ele aprofundou, o programa dele é o programa de tentativa de resgatar a racionalidade como princípio normativo geral para a liberdade humana e para a convivência entre os seres, né? A racionalidade, que ele chama de racionalidade destranscendentalizada, né? Isso ele faz um diálogo direto com Kant, né? Que era a razão transcendental, e ele vai dizer como é que se dá como é que a gente pode salvar a razão, inclusive da razão instrumental. A gente falou no episódio anterior sobre as críticas da primeira geração da escola de Frankfurt à própria modernidade, né? A modernidade, especialmente para Adorno, não era um programa viável, não era um programa possível, porque foi instrumentalizada por uma racionalidade instrumental, né? Que era tudo menos autonomia, que era baseada em uma estrutura mitológica que o que prometia uma superação da heteronomia pelo mito se tornou ela própria, a racionalidade instrumental, o mito. Né? É o que Adorno fala, né? É o que Adorno fala, o que, em boa medida, vamos dizer, o conceito de fetiche da mercadoria do Marx também fala, né? Quer dizer, uma mitologia em torno do não realismo, né? No entanto, é realista, né? Não tem nada mais realista do que a relação social baseada em mercadoria, que é produto de trabalho e de relação social. Quer dizer, isso é muito evidente. O Habermas ele busca, nas bases da modernidade, uma tentativa de dizer, olha, é possível a gente salvar o projeto, é preciso aprofundar o projeto modernista baseado na racionalidade, né? É só para a gente fazer um pequeno parênteses, né, nessa defesa que o Habermas faz da racionalidade. Né? O que é essa racionalidade? Né? A racionalidade é a capacidade que nós temos de olhar para a realidade e verificar se aquilo que nós pensamos da realidade é verdadeiro. Né? Este é o movimento crítico, né? Não se contentar, a gente não pode se contentar com as aparências da coisa. Aí é preciso que a gente busque nos fundamentos da própria realidade a regra que tange e que regulamenta o funcionamento da realidade, seja como natureza, seja como cultura. Né? O programa modernista, que nasce lá com Kant, é um programa necessário. A gente sabe disso. Olhando para a realidade hoje, a gente sabe que as formas mitológicas, as formas de heteronomia, as formas que impedem o sujeito de se autorresponsabilizar, as formas que garantem a democracia, as formas que garantem o funcionamento adequado das sociedades, a única forma possível é a racionalidade. Isso para Habermas. Isso eu estou fechado com Habermas. Não, tá certo. O que eu fico pensando, eu já até comecei a comentar isso com você,
que hoje a racionalidade não impera, né? O que impera hoje é o interesse, né? O interesse é mais forte que a racionalidade. Então, é a razão instrumental, né? É a razão instrumental, é a razão exatamente. Instrumental. Não é a racionalidade, Exato. é a razão instrumental. E é preciso, e o Habermas, ele propõe exatamente uma tentativa de compreender. A gente vai falar sobre isso depois, sobre a ética do discurso. Compreender a racionalidade possível com este quadro em que a racionalidade é instrumentalizada. Eu vejo muito em Habermas, não sei se você concorda comigo, que a razão é o discurso, né? Ele objetiva a razão no discurso, né? E aí eu ficava sempre pensando, né? Eu gosto muito dos gregos, eu estudo muito os gregos, e logon, do grego, é a mesma palavra para razão e palavra. Exato. Né? É uma palavra só que descreve para os gregos a razão e as palavras. Inclusive, para os gregos, quem não falava grego era bárbaro. Né? Barbarrou, né? Mas é preciso lembrar também que mito, né, que foi algo tão importante para a escola de Frankfurt em geral, né? Mas também para o Habermas em boa medida, embora ele não tematize a mitologia propriamente. Ele tem um livro que é importante, é um texto, na verdade, que é seminal, né? Como é que é? Está em Discurso da Modernidade, né? Bom, eu vou lembrar eu vou tentar lembrar pelo menos, né? Discurso da Modernidade é um livro dele, né? É um livro que foi organizado em português, né? O texto é um texto seminal, em que ele faz a crítica. Eu vou tentar lembrar, qualquer coisa depois eu faço nosso auxiliar, o Pedro, põe esse livro aí para colocar esse livro aí para nós. Isso. Em que ele fala da ideologia, né? Assim, o Habermas ele tematiza muito mais sobre a ideologia do que propriamente sobre a mitologia. Mas, para lembrar, só para fechar isso aqui, essa brincadeira, se logos é discurso e conhecimento, né? Exatamente. Do grego, mito, é tanto história quanto fábula, quanto ficção. As duas coisas ao mesmo tempo. Isso denuncia uma série ou nos abre uma série de possibilidades, inclusive para o nosso tempo. É preciso que a gente separe o joio do trigo para que a gente possa entender. Mas vamos lá. O Habermas, talvez a grande obra, quando eu digo a grande obra inaugural do programa dele, tenha sido a mudança estrutural de esfera pública, né, burguesa, em que ele identifica a emergência da racionalidade comunicativa. A emergência da racionalidade comunicativa. E aí eu vou voltar daqui a pouco para tentar esclarecer essa ideia da racionalidade comunicativa, que é um conceito, talvez seja o conceito central, que ampara, que ancora a ideia da ética do discurso e da democracia, a defesa irrestrita da democracia que ele faz. Para ele não há possibilidade de pensarmos contemporaneamente, ou pelo menos na contemporaneidade lá dele, a racionalidade, se não for a racionalidade comunicativa. Porque a racionalidade é intersubjetiva. É construída intersubjetivamente nas relações sociais. Né? E aí eu acho ele um clássico, sabe? Eu ia até comentar, você falou no programa anterior que ele não é um clássico como os clássicos lá, né? O Marx e outros do século XIX principalmente, mas na racionalidade comunicativa, na ética do discurso, em ética especialmente, ele é um clássico. Ele é um clássico porque ele é o primeiro a trazer essa ideia da intersubjetividade ética. Porque todos os outros, de Jesus a Kant, sempre é o sujeito que define a ética. Né? Você pensa com Jesus lá, fazer o outro que o outro gostaria. Bom, você que está supondo que o outro gostaria, você não conversou com o outro, você não perguntou para o outro, você gostaria de eu fazer isso? O outro pode falar, não quero, não gosto. Então, é só o sujeito. O Kant fala assim, faça de acordo que aquilo se torne universal. Você conhece, né? Aí é você supondo que aquilo pode ser universal. É você, sujeito. Você não pergunta aos outros se eles gostariam que aquilo se universalizasse.
Então, todos supõem uma razão muito assim... Transcendental. Pressuposta. Uma razão absoluta, né? Sem ser social, cultural. O Habermas percebe. O Habermas é o primeiro que fala assim, pô, tem que consultar o outro. Né? Vamos construir aqui, mas vamos discursar, ver se esse discurso, essa proposição é aceita por todos os envolvidos. Os outros pensadores nunca proporam isso. Aí eu acho que o Habermas é um clássico. Eu disse lá anteriormente que ele não é propriamente um clássico, porque ele não criou um sistema filosófico fechado, total. Né? É nesse sentido. Né? Como, por exemplo, Lukács pretendeu. Lukács escreveu uma ética, uma estética... Escreveu sobre tudo. Tudo. Né? Que era mas hoje em dia normal. É difícil escrever sobre tudo. Né? Hoje é muito fragmentário, né? É muito fragmentário fazer esse esforço. Nem o Marx, né, e convenhamos, o Marx é um clássico, né, porque pensou a totalidade, mas nem o Marx, por razões outras, ele pode ser considerado um clássico nessa medida em que eu estou trazendo. Entendi. Ele não escreveu, não tem uma estética, embora tenha uma ética presumida ali, mas enfim. A mudança estrutural da esfera pública do Habermas, que foi a tese de doutoramento dele, ele descobre, lá no século XVIII especialmente, né, a emergência de formas discursivas em que a racionalidade pública e, portanto, a deliberação democrática se tornaram possíveis por mecanismos que não eram mais os mecanismos antigos, né, da praça pública, por exemplo. Né? Da ágora grega, por exemplo. Né? A racionalidade se dava por meio da mídia. Neste mesmo livro, no entanto, ele já anuncia a degradação desse potencial, que é a degradação própria do potencial modernista, né? Da possibilidade mesmo de racionalidade. Ele identifica, nesta obra, muito especificamente, as duas grandes bandeiras do seu pensamento, que vai conduzi-lo ao longo de toda a vida intelectual. O primeiro é que a racionalidade ela se dá de maneira argumentativa e, portanto, ela se constrói em relações argumentativas sociais, socialmente distribuídas. E segundo, que ela é muito frágil. Né? E ela foi instrumentalizada, este novo espaço público, que ele chamou de espaço público midiático, foi instrumentalizado por uma racionalidade instrumental, né? Pelo capitalismo. Né? Quando ele fala muito especialmente das formas de propaganda em forma de marketing que colonizaram esse espaço público e, em boa medida, impedem que a racionalidade se estabeleça. Né? Há uma fragilização da intersubjetividade. Porque, veja, se eu não permito que você se expresse adequadamente em um espaço adequado para isto, eu impeço que você se descubra no discurso e na relação social, né? Na intersubjetividade. Isso vai fragilizando o que é a grande base da sua ideia, que é a constituição da democracia. Já está passando o tempo. Da democracia. Da democracia. Pois é, vamos falar da democracia, da construção da democracia e da justiça. O que Habermas fala sobre a justiça, a construção da justiça, das leis, né? Como é que seria a lei justa para ele? Como é que você pode falar sobre isso para nós? Eu prefiro pensar a partir... Não, porque, veja, o Habermas ele desdobra o seu pensamento de democracia e de ética fundada na ação comunicativa nestes outros lugares em que o discurso se dá. Né? A Constituição, a lei, ela é pré-normativa. Né? Mas no momento em que ela é discutida, a lei é discutida, há uma hermenêutica da legislação buscando-se a justiça, ou seja, há uma adequação entre o que ocorreu, o fato que está sendo julgado, e a lei que a normatiza. Né? Neste momento, naquele momento do julgamento, a lei, propriamente, ela é colocada à prova contra os fatos por meio da argumentação.
Né? Então, na verdade, ali a ideia de justiça, ela ampara o desenho dessa ágora, que é uma ágora privativa. Midiática. Em boa medida midiática, mas, de novo, a presença midiática, embora tenha potencial esclarecedor, embora tenha potencial de uma deliberação pública, de pensar a ação comunicativa, não como norma prévia, mas como norma por fazer no ato comunicativo propriamente, é este que é o fundamento da ética democrática habermasiana. É preciso que a gente discuta as normas, não as acate primariamente. A normatividade do Habermas, ela se fundamenta no discurso como debate em torno das normas para a adequação das normas socialmente, ou seja, contextualmente, historicamente, baseada no entendimento sobre o que são os acontecimentos. Né? A exploração mediatizada, ele tem um potencial de esclarecimento, tem um potencial de, portanto, fornecer elementos para que a sociedade se discuta como sociedade. As normas sociais se discutam como normas. Né? Este é o princípio da ação comunicativa, né? Que a razão instrumentalizada, a razão estratégica, elas sejam suspensas, em boa medida, em razão do discurso sobre as próprias normas, em que nós discutimos as normas. O evento da justiça é, então, este desenho da razão sendo realizada no instante em que o debate sobre a norma se realiza. Entendi. Vamos encerrar esse episódio, Gilson, com você colocando aqui alguns livros para os nossos ouvintes, né, os nossos telespectadores, se eles quiserem estudar Habermas, entender Habermas, o que você sugeriria para a leitura? Eu já falei, né, muito ano passado, não consegui lembrar, viu, Pedro? A gente vai ter que fazer aqui. Técnica e ciência como ideologia. O Pedro aqui é um auxiliar também. Tem auxiliar. Obrigado, Pedro. Isso tá como é que é o nome mesmo? Técnica e ciência como ideologia. Ideologia entre aspas, inclusive, porque em que ele faz uma crítica à ideologia marxista. À ideologia marxista. Ele vai dizer o seguinte, olha, e é muito polêmico, eu acho que ele acertou na forma e errou no conteúdo, neste texto em específico. Ele faz uma identificação de que o trabalho não é mais o constituidor de valor. Ele tem razão, mas ele tem razão em parte, porque o trabalho continua sendo o constituidor de valor, tal como o Marx já havia proposto, já havia identificado. Mas naquele instante, ele escreve esse livro, este texto, é seminal, é extraordinário o texto. O Discurso da Modernidade é o nome do compêndio, tá? Do livro. Do livro, em que este texto está publicado no Brasil. Se eu não me engano, é do Tempo Brasileiro. Ele faz a identificação de que o trabalho não é mais o constituidor de valor naquele instante, porque, de fato, naquele instante, no final da década de 60, já havia a compreensão de uma, vamos chamar, de uma pós-indústria, de um constituidor de valor como discurso. Então, ele vai dizer, é preciso que a gente compreenda a constituição do valor pela ação comunicativa. Tudo bem. Na década de 80, ele escreve, talvez seja o grande livro dele, sem dúvida nenhuma. Né? Você tem Razão Transcendentalizada, Direito e Justiça, não é isso? Mas o grande livro dele é um compêndio de teoria, em que ele faz um arrazoado, que é a Teoria da Ação Comunicativa. Teoria da Ação Comunicativa. Esse eu li. É o único. Teoria da Ação Comunicativa. Teoria da Ação Comunicativa. O programa intelectual dele está, se a gente pode dizer que está organizado em algum lugar, é neste lugar. Ali estão todas as bases. Muito legal.
É muito impressionante, né? Gilson Haslam, muito obrigado. Novamente, chegamos ao termo de mais um episódio, mas temos que falar mais de Habermas, não temos? Vamos mais lá. um pouquinho. Próximo episódio, voltamos a falar de Habermas. E agradecemos a todos os ouvintes. E agradecemos também ao GEC, Grupo Educação, Ética e Cidadania, que patrocina esse projeto Prosa Sociológica. Se você gostou, divulgue para os seus amigos, curta, dê um like aí para que o nosso projeto e os nossos bate-papos, né, nossas prosas, possam ser mais ouvidas.